Neste exato momento, você está prestes a descobrir um segredo oculto nas páginas da história antiga. É uma narrativa repleta de lutas celestiais, poderes divinos e mistérios que desafiam nossa compreensão. Já se perguntou por que um arcanjo como Miguel, com todo o seu poder, escolheria a submissão em vez da rebelião? Por que Deus teria que esconder o túmulo de um líder tão amado quanto Moisés? Junte-se a nós nesta surpreendente jornada, onde desvendamos verdades ocultas e revelamos como essas histórias milenares ainda ressoam em nossas vidas hoje. Você não vai querer perder nenhum segundo. Fique conosco e vamos explorar juntos os mistérios mais profundos da fé e da história. No versículo 9 do livro de Judas, há uma referência a um evento que não se encontra em nenhum outro lugar das Escrituras. Uma disputa entre Miguel e Satanás sobre o corpo de Moisés. Os detalhes dessa contenda não são descritos, mas sabemos que, ao debater com o diabo, Miguel não se atreveu a proferir uma condenação ofensiva, limitando-se a dizer: "O Senhor te repreenda." Esta passagem revela um incidente único na Bíblia, e a pergunta naturalmente surge: de onde Judas obteve essa informação? Alguns acreditam que ela foi transmitida por tradição, mas não temos conhecimento concreto sobre o motivo da disputa. É possível que Satanás quisesse descobrir o local do sepultamento de Moisés para que os israelitas pudessem se voltar para a adoração idólatra de seus ossos. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para proteger o povo dessa forma de idolatria, mantendo o local de sepultamento em segredo. Em Daniel 10:21, lemos: "Mas eu, Gabriel, lhe digo o que está inscrito no livro da verdade. Não há ninguém que se mantenha firme comigo e se fortaleça contra essas forças espirituais hostis, exceto Miguel, seu príncipe, o guardião de sua nação." A simples menção do nome Moisés evoca diferentes imagens. Sua morte é envolta em mistério. Sabemos que ele morreu aos 120 anos, mas seus olhos não estavam fracos, nem sua força diminuída. Ele ainda estava no auge quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribá, em Cádiz. Ele conduziu os israelitas até a beira de Canaã e teve a oportunidade de vislumbrar a terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. No final de sua vida, Deus permitiu que Moisés visse a terra pela qual havia deixado o Egito. Ele subiu o Monte Nebo, saindo das planícies de Moabe até o topo do Pisga, que está a cerca de 1.500 metros de altura. Não é comum encontrar homens de 120 anos escalando montanhas quase 1 quilômetro de altura, mas Moisés conseguiu. Ele escalou usando as mãos e os pés, sem uma trilha larga o suficiente, mas não precisou de uma. Se você se pergunta em que condições ele estava, esse feito já diz muito. Moisés sabia que estava prestes a falecer, pois Deus havia lhe dito e já havia preparado outro homem, Josué, para sucedê-lo. Pela primeira vez em 40 anos, a pesada responsabilidade de guiar a nação foi retirada de seus ombros. Moisés pôde subir cada passo da encosta aliviado, ciente de que a qualquer momento poderia dar seu último suspiro ao contemplar pela última vez a terra prometida, um pedaço de terra que ele nunca pisaria. Então, Deus o quis em casa. Moisés entregou o Espírito e morreu conforme a palavra do Senhor, sozinho, mas em paz. O relato de seu falecimento está contido nos últimos 6 versículos do capítulo 34 do livro de Deuteronômio. A morte tem um jeito de colocar as coisas em perspectiva, não é? Como viver 120 anos sem precisar de óculos e sem muletas? Moisés nunca ficou sentado numa cadeira de balanço, passando linimento ou tomando remédios. Os israelitas sentirão falta do sábio conselho de seu falecido líder, e sua partida despertou emoções tão intensas que eles levaram 1 mês inteiro para lamentar sua morte. No entanto, o luto chegou ao fim, como deve acontecer em nossas próprias vidas. Após a morte, vem o enterro, e assim foi no caso de Moisés. O versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre toda a carreira extraordinária de Moisés. E ele, Deus, o sepultou no vale, na terra de Moabe, oposto a Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde é sua sepultura. Moisés é a única pessoa na Bíblia
que Deus pessoalmente enterrou. Você sabia disso? O Senhor então escondeu o túmulo. Por que ele fez isso? Porque esse túmulo teria se tornado um santuário. As pessoas ainda estariam trilhando um caminho até o Nebo, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoins, oferecendo passeios e talvez até operando um bonde até lá, com uma grande faixa proclamando o lugar de sepultura de Moisés. Por isso foi ocultado. Isso é tão crucial para o Senhor que até provocou um confronto angelical. O ponto importante é que, mesmo sendo Miguel um arcanjo, aquele que Deus usará para lançar Satanás do céu, ele não presumiu falar de forma repreensível a quem governa no reino dos demônios. Ele deixou toda a repreensão para Deus. Em Apocalipse 12, 7 e 9, está escrito: E houve guerra no céu, Miguel, o arcanjo, e seus anjos guerreando contra o dragão. O dragão e seus anjos lutaram, mas não foram fortes o suficiente e não prevaleceram. E não se encontrou mais lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, que é chamada de Diabo e Satanás, enganador e sedutor contínuo do mundo habitado. Foi lançada à terra, e seus anjos foram lançados com ele. Miguel é retratado na Bíblia, nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que luta em combates espirituais. A palavra arcanjo significa anjo de mais alta patente. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado como alguém que combate, resiste ou se opõe a espíritos malignos e principados. Miguel é o nome desse arcanjo, e isso nos faz perguntar: quem se compara a Deus? Ele é apresentado pelo profeta Daniel. Miguel se recusou a emitir um julgamento presunçoso. Em vez disso, anunciou apenas a repreensão de Deus. A linguagem dessa repreensão combina com a de Zacarias 13:2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se opor a ele. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, sua submissão a Deus se torna ainda mais bela. Podemos ver que a submissão nunca é destinada a tirar a força, o propósito ou o valor de um indivíduo. A força do anjo Miguel não estava em disputa. A última menção a Miguel, o arcanjo, em Apocalipse 12, 7, mostra que, quando Satanás é expulso do céu, Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, e Satanás é lançado à terra. Lá, enfurecido, ele parte para guerrear contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantém firme seu testemunho sobre Jesus. O confronto é um mal necessário. Ninguém gosta dele, mas deve ser feito para corrigir, purificar e unificar a comunidade. Não é agradável, mas é necessário. Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Ele considerava seu cargo e posição com reverência. Lúcifer foi criado como a criatura mais elevada. Esta é uma lição que você e eu precisamos aprender. Muitos cristãos ainda precisam aprender a se curvar diante de Deus. Você e eu somos criaturas. Ele é o Criador. O que nos dá o direito de questionar qualquer coisa que ele faça? Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o Redentor. Ele é aquele que cuida de nós, mas nosso Deus é exaltado, santo e elevado. Ele é justo e correto. Nunca comete erros e nunca se engana. Tudo o que faz é correto. Então, você e eu podemos confiar nele. Mas realmente fazemos isso? Reconhecemos sua autoridade e valorizamos sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Vocês disseram, Senhor, Senhor, mas não eram o que eu ordenei. Cada um seguiu seu próprio caminho e fez o que achava certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. Assim, quem é Miguel, o arcanjo, como exemplo? À medida que encerramos nossa jornada de hoje, reflitamos sobre as lições profundas e os mistérios que exploramos juntos. As histórias de Miguel,
Moisés e as batalhas espirituais não são apenas relatos antigos, mas reflexões sobre nossa própria vida, nossa fé e nosso lugar no universo. Se você achou este vídeo esclarecedor, imagine o que mais está esperando para ser descoberto em nosso canal. Cada vídeo é uma nova aventura, um novo mistério a desvendar. Não perca a chance de fazer parte de nossa comunidade crescente. Inscreva-se agora, ative as notificações e seja o primeiro a testemunhar cada nova revelação. Deixe seu like se você se surpreendeu hoje e compartilhe este vídeo para que outros também possam embarcar nessa jornada de descobertas. E claro, queremos ouvir de você nos comentários. Qual mistério você gostaria que explorássemos a seguir? Sua curiosidade nos guia. Lembre-se, cada história que contamos, cada segredo que revelamos, é uma peça do grande quebra-cabeça da vida e da história. Junte-se a nós novamente, enquanto continuamos a explorar o desconhecido. Obrigado por assistir e até a próxima aventura. Enquanto fechamos mais um capítulo juntos, sei que algumas questões podem ainda ecoar em sua mente. Você pode estar se perguntando como pode navegar pelas complexidades da vida espiritual e desbloquear um caminho de abundância e bênçãos. A jornada é desafiadora, mas você não precisa caminhar sozinho. Nos comentários você encontrará uma chave poderosa para abrir a porta que muitos buscam.